Écio Costa, que é professor de Economia na Universidade Federal do Pernambuco e também consultor empresarial. Muito bem-vindo, Écio, aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, Paula. É um prazer estar participando novamente. Vamos ver o que está acontecendo hoje de... O que está acontecendo hoje de... Vamos lá. Exatamente. Écio, queria já começar repercutindo contigo. A gente trouxe aqui a notícia agora há pouco do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciando que o governo planeja retomar a cobrança do imposto de importação em compras internacionais até $50. Essa medida, segundo o anúncio ali colocado na possibilidade de se retomar essa taxação, teria como objetivo de equilibrar a concorrência com as varejistas e também ajustar as políticas fiscais. Há uma estimativa ali em torno de 35 bilhões de reais até 2027, isso de acordo com a Receita Federal, destes valores que acabam ficando aí na mesa, não são arrecadados com estas importações. Primeiro eu queria entender a sua visão, essa possibilidade, eu falei até agora há pouco aqui, de se mudar a regra do jogo, com o jogo rodando, até porque já tinha sido anunciado remessa conforme, com esta isenção até os 50%. Como que você vê, de fato, os impactos dessas alterações, dessas possibilidades de alterações ali desta importação e também se de fato este valor expressivo é expressivo para as contas públicas, o governo deve aí colocar sim na mesa, contar esses 35 bilhões que acabam ficando aí sem arrecadação. Então, só corrigindo, $50, não 50%. $50. Isso. Veja, tem muitos aspectos envolvidos nisso, como você já bem mencionou. Primeiro que é uma prática internacional você ter uma isenção de impostos para determinados valores. Aqui no Brasil sempre foi utilizado $50 como uma isenção para que você pudesse fomentar o comércio internacional. Isso até como um princípio de reciprocidade também com outros países que já o fazem. Os Estados Unidos faz isso, com um patamar até mais elevado, chega a ser os $100 lá nos Estados Unidos. Você tem também outros países que, eu já fiz um levantamento há tempos atrás, justamente comparando o que é feito aqui no Brasil, lá quando se ventilou na primeira oportunidade de tarifar essas importações até $50, e felizmente houve um recuo, mas agora, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente deve ter essa taxação. E, a meu ver, na realidade, é muito mais um impacto fiscal que eles estão procurando do que beneficiar o varejo brasileiro. Por quê? O varejo brasileiro ele vem sofrendo não com uma concorrência desleal de importados, e sim com alguns pontos que fazem a realidade econômica hoje no Brasil. Você tem impostos muito elevados aqui dentro, mas tem também um período onde o crédito está muito caro, a Selic subiu num patamar muito alto, e o varejo depende diretamente do crédito barato para poder oferecer ou repassar esse crédito para os seus consumidores, onde a prática aqui no Brasil é de se comprar parcelado, e parcelado principalmente no cartão de crédito, mas eles têm também modalidades próprias de crédito, e quando você tem uma Selic muito alta, isso termina justamente freando a economia para controlar a inflação. E esse freio começa pelo varejo, que não consegue fazer grandes parcelamentos, porque a parcela fica mais cara e o consumidor que vinha sofrendo pelo menos com a inflação, termina perdendo poder de compra e não consegue fazer o financiamento. Então esse é o principal problema do varejo. Felizmente, a inflação está atualmente, de certa forma, controlada, há uma perspectiva de controle aí para o próximo ano também, de atingimento de meta, e isso vem permitindo fazer com que as taxas de juros caiam aqui no Brasil. O movimento lá fora, nos Estados Unidos, de manutenção agora e início de queda, já provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, vai ajudar para que as taxas de juros caiam ainda mais aqui.
e aí você vai ter uma reativação natural, né, do varejo, né, via parcelamento, via obtenção de crédito. Então, esse é o principal problema hoje no varejo brasileiro. Você ir agora tratar de um tema tão impopular como esse vai mais ferir, né, a avaliação do governo do que ajudar o setor de varejo aqui no Brasil. E ainda tem um outro detalhe, vai ferir o varejo pequeno, né, aqueles pequenos vendedores, né, de capinhas de celular, de outros pequenos produtos que são importados, né, com compras de até $50, eles vão ter um impacto mais alto e vão ter que repassar isso, né, para os seus consumidores, porque eles vão continuar comprando essas capinhas importadas, ou esses outros produtos importados, que são muito mais baratos do que serem produzidos aqui nacionalmente. Então, é uma medida complicada, a meu ver, não vai trazer o efeito desejado para o varejo, que vem sendo usado como justificativa, e vai, na realidade, mais ajudar a perspectiva de elevação, né, de receitas para tentar atingir o déficit zero do ano que vem, que é muito difícil de ser atingido, né, já que você tem uma elevação de gastos tão alta como a gente está vendo. Écio, bom dia para você, Felipe Nascimento, agora falando. Eu queria entender um pouco mais, né, a esse respeito, porque você falou, talvez não chegue ou não tenha o efeito esperado pelo varejo. Aparentemente, a movimentação está interessante na abertura do mercado hoje, né? Mas a gente resgatou, inclusive, algumas falas, né, do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, de líderes do varejo também, falando que essa carga, mesmo que seja 20%, 28%, né, não chega nem perto do que o varejo tem atualmente de carga tributária, que deveria ser a cerca de 80%, 85%, para tentar causar algum tipo de competitividade. Aí é muita coisa, né? Aí vai acabar a gente percebendo esses 20%, talvez, né, de carga, acaba penalizando o consumidor, que não tinha nada, agora vai pagar 20%, e não ajuda o varejo. É só medida arrecadatória que também talvez não chegue no próprio número ideal para arrecadação. Talvez o governo precise estruturar melhor algum tipo de medida, pensar melhor antes de fazer algum anúncio para não gerar essas más interpretações ou essas movimentações que acabam até gerando mais ruído do que efetivamente algum tipo de ato concreto? Bom dia, Felipe. Prazer estar falando novamente com você. E você foi bem no ponto, tá? Você tem que ter uma carga, na realidade, um imposto de importação muito mais elevado, porque a carga tributária, né, aqui é muito alta, né? E isso acontece muito lá no varejo, porque já vem nesse acumulado, né, de todas as etapas, né, das cadeias produtivas. A reforma tributária é uma grande solução nesse sentido. Ela vai reduzir, né, para que você calcule a partir do IVA, mesmo sendo um IVA, aí, como se fala, acima dos 30%, né, depois de tantas exceções que criaram, ainda assim ajudaria bastante, porque hoje, quando você acumula todos os impostos federais com o ICMS, né, isso termina ficando um valor muito alto e o varejo fica menos competitivo. Isso tem um impacto, inclusive, nas famílias de renda mais baixa, né, que dependem, que compram muito desses produtos importados através desse comércio eletrônico que se desenvolveu aí nos últimos anos. Tá? Os que têm mais renda, em geral, estão viajando internacionalmente com frequência, né, eles não vão ter mudanças de hábitos significativas, porque vão continuar comprando lá fora, né, nas viagens que fazem. Então ainda tem esse aspecto também. Por isso que eu disse que termina sendo uma medida muito impopular, né, onde, na realidade, a gente deveria observar melhor a conjuntura econômica
e a redução de juros que vai ajudar o setor. Tá? Isso sim vai trazer um impacto muito maior, né, para o varejo, para que ele possa concorrer, né, com vendas até de produtos de preços que ficam acima dos $50, né, porque você vai ter aí outros itens que têm um valor mais agregado e que os varejistas vão estar tendo maiores ganhos para fazer o parcelamento dessas vendas. Esses itens de menor valor terminam impactando os menores varejistas, como eu já disse, que terminam importando esses itens e eles vão pagar mais caro também por conta disso. E um imposto de importação muito alto, né, vai inibir consumo, né, vai realmente diminuir as importações drasticamente, mas vai gerar uma insatisfação muito grande, como eu mencionei, principalmente com a população mais pobre. Écio, muito obrigado pela sua participação, agradeço pelas suas análises, pela sua contribuição aqui nesse assunto muito importante sendo discutido no dia de hoje. Uma ótima quarta-feira para você, até uma próxima. Tá ok, eu que agradeço o convite, um abraço a todos, até uma próxima. Tchau, tchau. Falamos com Écio Costa, professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco e também consultor empresarial. São 10